Oi, oi, boa noite. Aguardar o pessoal entrar, daí já vou ver se já... Andrea. Boa Oi, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Bem também. Que Eu já vou bom. apresentando a Andriele, para quem não conhece. Ela é nutricionista clínica funcional, ortomolecular e esportiva daqui de Londrina. E hoje é a nossa convidada super especial para estar falando de um tema que atinge muita gente, que é a síndrome fúngica. Obrigada pelo convite, Sara. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que não é tão difundido, mas que cada vez mais, infelizmente, a gente tem encontrado dados da ocorrência. Vou desativar os comentários, que daí não fica no seu rosto, todo mundo consegue ver melhor. Ai, obrigada. Eu estava olhando aqui e falei, ai, gente. Desativei. Obrigada. Então, quer começar falando um pouquinho sobre o que é a síndrome fúngica? Que às vezes as pessoas veem o nome e já falam, meu Deus, o que é isso, né? A síndrome fúngica, antes de a gente falar o que que ela é importante a gente saber que todos nós temos fungos e bactérias no nosso organismo, tá? Existe documentado mais de 500 mil tipos de fungos, então, assim, eles habitam o nosso corpo, boa parte do nosso peso, inclusive, são fungos, então é normal, nós temos fungos. Só que o grande problema é quando existe uma produção exacerbada, uma quantidade muito grande de fungos. O nosso sistema é extremamente complexo. Existe uma relação entre fungos, bactérias e comensais no nosso corpo que, teoricamente, deveriam viver em equilíbrio. Uhum. Só que, por inúmeras razões, se foge desse equilíbrio e às vezes acaba que crescem mais bactérias, mais fungos. E muito desse crescimento exacerbado ele ocorre por conta de alguma alteração no nosso comportamento do dia a dia. Então, às vezes, algumas questões da nossa saúde vão fazer com que ocorra um desequilíbrio e eu acabe tendo mais de um, mais de outro, e aí acaba gerando essa síndrome fúngica, que é ter um excesso de fungos no corpo. Não. Então, os principais sintomas, assim, que as pessoas podem pensar para saber da síndrome fúngica, o que levaria a falar, é síndrome fúngica? São pelo menos uns 50 sintomas. Porque, na verdade, assim, a gente faz uma análise super complexa. Porque nem sempre aquilo consumir o fungo, ou agora que o fungo se manifestou, eu vou ter sintomas. Então, muitas vezes, a sintomatologia vai surgir depois de muito tempo que você começou esse desequilíbrio. A gente vai ter alterações de pele, alterações no sistema imunológico, tá? Todo o trato gastrointestinal ele pode sofrer alterações que vão gerar isso e sistema nervoso central, além do cardíaco. Então, assim, é quando a gente encontra aquela pessoa que ela é poliqueixosa, onde ela tem vários problemas de saúde. Não é só assim, é porque eu tô com mais secreção nasal. Não, a gente vai juntar a síndrome fúngica com vários sintomas e pode atingir diferentes partes do corpo. Então, não vai ser só questão de intestino. Eu posso ter intestino, eu posso ter uma dermatite, eu posso ter uma enxaqueca. Opa, será que já não é? Eu posso ter um desequilíbrio no sistema imunológico junto a isso. Então, a pessoa fica muito gripada, ela tem dermatite, ela tem enxaqueca, o intestino não funciona bem, ela consome alimentos fontes ou ela suplementa alguma coisa e ela faz o exame e está sempre com deficiência. Então, pode ser um indicador. Quando a gente fala de síndrome, é porque são vários os fatores, é uma coisa mais complexa. Então, às vezes, é aquela pessoa que suplementa a vitamina D e os níveis não melhoram. Pode ser que exista uma alteração associada a isso. Ó, que legal. E geralmente, então, por exemplo, não é só em um sistema, ou só no sistema digestivo, é mais de um sistema ao mesmo tempo que vai ter o sintoma.
é multifatorial. Então, a síndrome fúngica, ela vai gerar sintomas. Eu tenho fungos no intestino, mas isso pode gerar enxaqueca, pode gerar mais irritabilidade, ansiedade. A gente vê muito em crianças, porque crianças, quando a gente trata, é muito legal, porque eles não têm fatores externos influenciando tanto. Então, a gente trata a criança com a síndrome fúngica e a criança calma, a criança Olha. fica mais tranquila, porque E ela não que, tem tantos fatores como nós. é, Então, assim, às vezes eu tenho fungo num lugar, só que eu tenho em outro. Eu tenho enzimas hepáticas, né? Eu tenho um fígado que não trabalha muito bem. Pode estar, o seu corpo pode estar sendo acometido pela síndrome fúngica. e criança, geralmente, a partir de quantos aninhos consegue identificar com síndrome fúngica? Você consegue identificar a partir do momento que ela começa a ter queixas, que começa a manifestar sintomas. Até porque, exemplo, se a gente pensar numa criança que tem muita dermatite, e assim, os fungos, a síndrome fúngica, ela pode se manifestar através de diferentes mecanismos. A gente tem basicamente três mecanismos, tá? Um é resposta imunológica, e aí eu falo de alergias e de intolerâncias, porque às vezes uma alergia que eu vou ter a um alimento não foi causado pelo alimento, foi causado pela síndrome fúngica. Eu tenho síndrome fúngica e manifesto uma alergia a um alimento ou a um outro produto, né? Eu geralmente menciono alimento porque é o que está mais associado à minha Ah, prática. Então, às vezes, a alergia que você tem não é por conta do produto ou do alimento, é por conta disso, por conta da síndrome olha, fúngica. Eu vou ter ainda a questão de sistema imunológico, que também pode ficar. Eu fiz uma colinha, eu coloquei algumas coisas, então quando eu olho para o lado, é porque eu fiz algumas colinhas de coisas, de mecanismos. A questão de toxinas, porque fungos liberam toxinas, que são as aham. micotoxinas. Então, isso também vai ser um dos mecanismos em que a síndrome fúngica vai gerar mais sinais e sintomas. E a gente vai ter um outro que é através de inflamação e infecção, que é muitas vezes onde a gente tem as micoses. Então, são três mecanismos. Por isso que a gente fala que a síndrome fúngica, a gente pode começar a relatar sintomas da cabeça à ponta do dedo do pé. Literalmente. Sem falar na parte interna, né? Isso incluindo a parte interna. Nossa. E muita gente teve pergunta que questionou. Síndrome fúngica, então a gente já viu que não é igual a candidíase, mas teve essa pergunta se é igual a candidíase e o que elas são diferentes. A Cândida albicans, que é a principal responsável pela candidíase, é um fungo. Então, quando você tem candidíase, você está com uma síndrome fúngica também. Tá? Então, quem está manifestando aquelas características, porque a candidíase é a mais conhecida e é realmente talvez a que mais acomete, principalmente nós mulheres, ela tem algumas características de ardência, de secreção vaginal, tudo isso. Então, assim, quem está crescendo mais em A internet tá falhando pra mim. Eu tô falhando fungos pra você? é essa é esse fungo, mas provavelmente tem outros fungos também. Então, é Tô falhando pra uma síndrome você? fúngica, é um fungo, trata-se da mesma forma. Agora, Tô, tô falhando? Falhando. Tá normal, agora tô te vendo. Voltou? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá sem... É. Tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo, vou ver se agora vai voltar. Sim. Sim, cortou o que você falou nessa última parte que travou tudo a internet. Talvez se você tiver no Wi-Fi, coloca seu celular no modo avião. Voltou? Vamos ver se agora voltou. Voltou? Voltou. Acho que estamos voltando, mas tá meio lento mesmo. É, O que eu. Isso é normal. Esse horário principalmente. acontece com essas internets hoje. Você sabe que eu até já fiquei no consultório para a internet ficar melhor do que em casa. Olha. Então você não repete o que você falou sobre a parte da candidíase, porque eu não consigo escutar. O que acontece? A candidíase é quando eu tenho um predomínio do fungo Cândida, geralmente é Cândida albicans. Uhum. Então, é uma síndrome fúngica, é um tratamento para fungos, porque nesse caso, o crescimento exacerbado é de um fungo específico, mas não quer dizer que eu não tenha dos outros fungos em proporções menores. Oh, legal. E existe algum exame específico que identifica, ou a melhor de todas é a análise clínica para saber se a pessoa está com síndrome fúngica? A sintomatologia e a clínica ela vai ser soberana. Eu tenho, inclusive, uma professora que fala muito de síndrome fúngica que ela diz assim, que ela usa esse termo. A clínica é soberana, mas existem sim alguns poucos testes. Boa parte desses testes são feitos fora, analisados fora do Brasil. E tem alguns poucos também no Brasil, mas a maioria é fora. E esses testes, eles não são testes que vão dar um resultado exato, que eles vão te confirmar alguma coisa. Então, Entendi. esses testes, eles são muito difíceis de serem realizados, eles são caros, eles não são assertivos no resultado. Então, a gente não costuma praticar, não se usa muito dos testes, porque a clínica ela vai ser soberana. Existem até alguns questionários de rastreamento que é entregue ao paciente que ele marca. E aí, de acordo com a pontuação dele, esse questionário, a gente consegue identificar mais ou menos qual é o grau, assim como através da conversa. Por isso que sinais, sintomas, às vezes uma coisa que a pessoa esquece de mencionar, a gente fala, olha, junta um item daqui, um item dali, fala, eu acho que existe um crescimento. E aí a gente tem que lembrar não é saber que toda vez que eu tiver uma síndrome fúngica, eu vou ter também uma alteração de intestino. Então eu tenho uma desbiose intestinal que eu preciso tratar. Porque uma vez que eu tenho um intestino saudável, eu consigo, através dos mecanismos, fazer um sistema de defesa para evitar esse supercrescimento bacteriano, supercrescimento de fungos. Então, se eu permitir que os fungos crescessem, é porque eu tenho uma alteração a nível de bactérias também. Entendi. Então, aproveitando, uma das perguntas que fizeram foi justamente essa, a diferença entre a desbiose intestinal e a síndrome fúngica. Então, elas, quando está com síndrome fúngica, você também vai estar com desbiose. Exato, exatamente. Por isso que parte do tratamento para a síndrome fúngica é o tratamento da microbiota intestinal. Reforço do sistema imunológico, tem toda uma questão de. O principal vai ser a alimentação, é claro. Não existe tratamento para síndrome fúngica eficiente que não englobe a alimentação. Não adianta, você precisa fazer obrigatoriamente o tratamento nutricional, a parte de alimentação e a parte de suplementação.
Então, antes da gente falar da alimentação e da suplementação, é só para te fazer uma pergunta que surgiu agora. Da desbiose que você estava falando. Então, a gente pode falar que todo mundo que tem síndrome fúngica tem desbiose, mas nem todo mundo que tem desbiose tem a síndrome fúngica. Exato. Ah, e da alimentação. Quais os alimentos que agravariam a síndrome fúngica, além dos inflamatórios, né? Porque seriam os alimentos da desbiose e mais alguns outros. Sim, a gente evita alimentos que sejam fontes de fungos. Tá? Então, a gente evita alimentos que geralmente eles podem apresentar uma quantidade maior, como é o caso do amendoim. Uhum. Então, hoje a gente tem um consumo bem grande, crescente do amendoim hoje em dia, mais especificamente da pasta de amendoim. Então, amendoim vai ser uma fonte, frutas secas, frutas desidratadas podem conter pepino, tudo que for fermentável, tudo que fermenta não é indicado porque pode ser fonte de fungos. Inclusive kombucha? Quando eu tenho um desequilíbrio, quando eu tenho uma alteração muito grande, não é recomendado o consumo da kombucha também. Ah, que legal, não sabia. Então, assim, a gente vai ter alimentos que, ok, até são saudáveis, mas que nesse tipo de situação a gente evita. E aí, quando a gente vai falar de frutas, frutas são mega saudáveis, mas existem algumas que devem ser evitadas durante esse período de tratamento, que é o caso da laranja, da lima, da mexerica, da poncã e do limão, porque são as principais fontes de fungos. Então, tem um risco de ter, por isso que é melhor evitar. Olha, e de E aí, legumes, algum também que deveria ser evitado? Não. não, não. Porque a gente vai ter assim, se ele foi preparado há vários dias e está dentro da geladeira, ou aquele legume que já está passado, mas especificamente os legumes em um ponto saudável, não. E aí, junto com Uhum. isso, a gente sabe que açúcar é uma coisa que não só vai ser inflamatória, mas no caso da síndrome fúngica, ele serve como se fosse de alimento para os fungos. Então, tudo que for glicose tem que ser evitado. O glúten vai ser um importante fator que vai favorecer a proliferação. Então, algumas proteínas que são de difícil digestão, como é o caso do glúten, como é o caso da proteína do soro do leite, da caseína, e algumas outras devem ser evitadas. Olha, e quais alimentos que favorecem a proteger para não evitar o sussurro? Tem também ou não? A gente tem assim, a questão de que você precisa de uma boa alimentação, que você precisa cuidar do seu sistema imunológico. Então, para isso, a gente tem todas as vitaminas do complexo B que eu vou encontrar em verduras e legumes. Eu vou ter ovos, eu vou ter carnes, né? Então, alimentos naturais, alimentos que não são processados, são os alimentos que a gente deve evitar. Posso usar chia, posso usar linhaça, alimentos naturais, comida de verdade. E aquela velha história, quanto menos eu desembalar, melhor. Inclusive, Uhum. uma das razões da síndrome fúngica ser tão crescente é a qualidade ruim da alimentação. O consumo de muito industrializado vai ser um dos fatores que vai prejudicar a monotonia alimentar. Então, aquela pessoa que come sempre a mesma coisa, almoço e jantar, ela come frango e arroz integral, não come uma variedade de verduras e legumes, não come frutas durante o dia. Quando come, come só banana. Então, isso também pode favorecer esse desequilíbrio. Ah, e quais suplementos que podem, de uma maneira geral, assim, favorecer no tratamento da síndrome fúngica? A síndrome fúngica ela exige uma série de suplementos. E tudo a gente individualiza, entende a Aham. dosagem, mas a gente precisa corrigir toda e qualquer deficiência de nutrientes. Tem deficiência de vitamina D? Precisa corrigir. Tem deficiência de B12? Corrige. Então, assim, as vitaminas e minerais, para serem de correção, o uso do ômega 3 é importante. Existem alguns suplementos à base de óleo de orégano,
que são muito interessantes para o tratamento, porque quando eu falo de suplementação, eu tenho os nutrientes, os antioxidantes, os que dão suporte para o sistema imunológico, e eu tenho a parte de fitoterápicos. A gente sabe que o orégano, o óleo de coco, são alguns, a unha de gato, as equináceas, são muito interessantes para esse tratamento. Então aí a gente tem uma gama bem grande de fitoterápicos que pode ajudar no tratamento. Tá? Fitoterápicos, vitaminas e minerais de reposição, ômega 3, probióticos. E aí eu preciso entender se eu preciso recuperar a microbiota intestinal. Então, o uso de probióticos, de glutamina, vai ser importante. Oh, que legal. E a gente sempre escuta falar mais de mulheres, né, que têm síndrome fúngica, mas os homens também podem ter síndrome fúngica ou é mais mesmo mulheres? O que que acontece? Além das mulheres terem muitas vezes uma percepção melhor, as mulheres têm manifestações diferentes, né? Mas a gente tem um homem com dermatite de pele, a gente tem aquele homem que está sempre meio estressado, meio irritado, um homem que o intestino não é tão bom, mas ele acha que é normal, ele acha que a digestão dele é ruim porque ele comeu algo que faz mal, que fez mal para ele. Às vezes ele tem um pouco mais de acne, ou ele tem algumas manchas na pele e ele fala assim: ah, é porque eu não uso protetor, é porque eu não cuido. E na verdade não, porque nem se, às vezes um exame laboratorial alterado, né, um PL alterado, sendo que ele se alimenta bem, ele faz exercício. Por que que esse metabolismo não está adequado? Sendo que ele, né, teoricamente que tem que ser feito ele faz. Pode ser uma síndrome fúngica, mas são as mulheres que acabam manifestando. E as mulheres, elas prestam mais atenção nos detalhes. É, você sabe que esses dias eu estava assistindo uma palestra e uma médica ela falou era de outro tema, mas ela estava falando justamente disso, que às vezes a pessoa ela tem os sintomas e ela não sabe que ela tem porque ela não sabe como é estar numa vida com qualidade de vida. Eu sempre falo isso. Às vezes o paciente fala: ah, hoje em dia eu como tal coisa, eu passo mal. Eu falei: não é que hoje você passa mal, é que antes você vivia mal, o seu parâmetro de bem-estar mudou, por isso que hoje você É. sente. Ai, será que eu vivia desse jeito? Eu falei: então, você estava sempre desse jeito. Aí vamos lembrar que é o seu questionário. Olha o que você me falou, lembra disso? Lembra? É, eu lembro. Eu falei: então, é que o seu parâmetro de bem-estar mudou. Que bom, né? Aí, uma das coisas que perguntaram foi deficiência de alguma vitamina, mineral, se pode agravar, ajuda no surgimento da síndrome fúngica. Mas aí você falou, né, da vitamina B12, né, são Todas, algumas, todas todas, as é no vitaminas. geral. Porque assim, o que que acontece? Uma vez que as vitaminas do complexo B, elas fazem parte lá do nosso ciclo de Krebs, de toda a geração de energia, uso, para mim conseguir metabolizar de forma eficiente carboidratos, proteínas e lipídios, eu dependo de diferentes vitaminas e minerais. Então, qualquer deficiência vai favorecer isso. E aí eu tenho, por exemplo, deficiência de zinco que vai prejudicar o sistema imunológico. Se eu tenho um sistema imunológico debilitado, síndrome fúngica. Então, todas as vitaminas, todos os minerais, eles são importantes. Por isso que quando o paciente chega com esse tipo de tratamento, a lista de suplementos é de fato grande. E o que que acontece? As pessoas muitas vezes tomam medicamento antifúngico porque falam: ah, é mais fácil. Eu tomo um só e tá tudo bem. Só que no mês seguinte volta. 15 dias depois volta. Então começa com os sintomas de repetição. O que a gente mais encontra e se fala mais é a candidíase de repetição. Por que que a mulher toma o antifúngico e logo volta? Porque se você não corrigir todas essas questões de comportamento, vai continuar. E aí é bem importante a gente lembrar que quando eu tenho fungo, ele tem toxina. Eu matei esse fungo, ele vai liberar essa toxina. Se o meu fígado não está bom para lidar com a toxina, isso vai se acumular no meu corpo
e eu volto a apresentar o crescimento daquele fungo de novo. Então, vou usar um medicamento que aí é prescrição médica, não nutricional, eu preciso dar suporte para o fígado. Eu preciso garantir que esse fígado ele consiga lidar com essas toxinas. Da mesma forma, estou fazendo um tratamento nutricional, às vezes a pessoa não está usando o medicamento porque não são todos os casos que precisam. Eu estou fazendo um tratamento nutricional, mas eu tenho que dar suporte para o fígado conseguir metabolizar aquela toxina para que esse fungo não continue a se proliferar. Então, existem o tratamento medicamentoso, muitas vezes ele é necessário, mas ele tem que vir acompanhado de outro no tratamento nutricional. E a suplementação de diferentes nutrientes vai ser fundamental. Então, não me basta tirar o alimento, alimentos que são potencialmente causadores. Eu preciso nutrir. E só a alimentação muitas vezes não dá conta, porque vem um corpo que ele está danificado há muito tempo. Então, o uso de suplementos, reposição de nutrientes para recuperar a integridade da microbiota intestinal, recuperar o sistema imunológico para que consiga ter uma defesa aos fungos, é fundamental. E quando a pessoa utiliza o medicamento e não dá o suporte nutricional e depois o fungo volta, ele volta com sintomas mais fortes, tipo, vai criando resistência? A pessoa pode criar resistência ao medicamento, sim, pode. E aí, cada vez os fungos pode ir aumentando a quantidade de fungos, né? Você vai, a cepa, as famílias de fungos diferentes vão crescendo, né? E aí vira aquele ciclo vicioso. E daí o que era um sintoma, tipo, em dois, três lugares, podem ficar muito mais sintomas, né? Sim. Então, a gente tem muita, por exemplo, muita enxaqueca. Enxaqueca, irritabilidade, dificuldade para se concentrar. E aí eu vou começar a ter mais prejuízo na absorção de nutrientes. E qual que é a nossa a realidade hoje? As pessoas não consomem o tanto de nutrientes necessário, consomem o que não deveria ser ingerido. Aí você tem um fungo que vai fazer com que você absorva menos ainda. Você vai começar a potencializar todos esses sintomas. Entendi. E daí, pensando agora na criança, isso já para ela. Deixa eu formular de novo a pergunta. Para ela começar desde pequenininha já para apresentar sintomas de síndrome fúngica, começou na gestação, para o sistema imune dela ser fraco, ou é depois da fase de alimentação dela ou de amamentação? Crianças não é a minha área de atuação, tá? Eu Uhum. não trabalho com criança, mas pensando pela parte de síndrome fúngica, o conhecimento que eu tenho é pela síndrome fúngica. Sim, essa criança ela começa a desenvolver essas alterações em decorrência da microbiota intestinal dela. Lá na fase de gestação, quando eu tenho desenvolvimento do intestino e eu tenho desenvolvimento do cérebro, dependendo da nutrição dessa mãe, eu vou ter um prejuízo nesse desenvolvimento. Então, sim, já vem na gestação. E aí, uma coisa que eu falo muito, que eu trabalho muito, que é a parte de fertilidade. Hoje nós sabemos que o pai também é um grande responsável pela saúde do feto, né? Então, não é só pronto, doeu o esperma e agora a mulher que tem que se cuidar. A saúde do homem vai refletir, sim, na saúde do bebê. E a gente tem muitos dados de que hoje as grandes dificuldades de fertilidade vêm também em decorrência do homem, da qualidade do esperma dele. Então, quando um Então, casal sim. tá. Pode falar. Então, quando um Não, casal então, tá lendo e uma fala, outra fala. Fala. então, assim, a gente sabe que a saúde do homem vai impactar diretamente na saúde desse bebê também, mesmo durante o período gestacional, né? Então, a gente sabe que a qualidade desse esperma vai impactar na saúde do feto, consequentemente dos adultos. Essa semana eu estava assistindo uma aula sobre isso, eu estava conversando sobre isso
E aí eu fiz stories e ainda brinquei assim, homens, vocês também são responsáveis pelo futuro da nação. Ah, eu vi. É, e daí, quando um casal tá se planejando para ter uma gravidez, quanto tempo antes é importante o homem e a mulher já se organizarem na alimentação, mudar o estilo de vida para ter os melhores nutrientes para o bebê? Mínimo, se for um casal que é relativamente saudável, no mínimo 4 meses. Assim, é o mínimo que você começa a trabalhar antes, 4 meses. Se é um casal que tem alteração nos exames, que tem uma saúde prejudicada, tem algum problema, às vezes é um ano antes, cuidando, mudando a alimentação, suplementação para otimizar isso. Ah, ó, apareceu uma pergunta aqui pra gente. Existe relação da síndrome e TDAH? Tem. A síndrome fúngica altera bastante, ela potencializa é, os sinais e sintomas. E aí, quando eu falei de criança acalmar, quando a gente faz o tratamento de síndrome fúngica, os dados que a gente tem são principalmente com autistas TDAH. Olha que legal. E assim, é gritante a diferença. Quando tem um desequilíbrio, quando tem uma alteração nessas crianças e você trata, quem trata fala assim que muda completamente a criança. Tem muita Ó, relação sim. que E uma legal. vez que são fungos que liberam toxinas, essas toxinas elas atingem bastante o sistema nervoso central, vai mexer. É, provando mais uma vez, né, do eixo do intestino-cérebro, né, porque tá diretamente ligado e vê, né? Ó, apareceu mais uma. Síndrome fúngica tem relação com câncer? As evidências ainda não provam isso. Tá? Já foram levantadas essas hipóteses, sim, mas nada fidedigno. Assim, a gente sabe que um desequilíbrio no corpo, que seja de microbiota intestinal, deficiência, pode levar a mutações, mas falar assim, de fato, já tem, a princípio não está batido o martelo. A gente sabe que na questão de câncer é muito difícil se bater um martelo e falar pode causar, mas existem essas hipóteses, sim, e existe esse questionamento. Então, existe essa possibilidade, sim, principalmente em relação a trato gastrointestinal. Daí, no caso, nessas hipóteses, as toxinas dos fungos que liberam seria tipo um alimento para o câncer ou os próprios fungos? Ou é tudo interligado? Os próprios fungos. Ah, E os próprios fungos e os sinais e sintomas que as disfunções. Aí esse é o termo correto, uma disfunção, porque quando eu tenho uma síndrome fúngica, eu tenho, vamos lá, uma disfunção do meu estômago. Então, essa disfunção pode levar a isso. Ah, eu tenho sempre muita secreção pulmonar. Então, a disfunção desse processo pode levar a uma mutação das células. ah. Mas aí a Ó, parte de câncer, mas aí para a parte de câncer, a gente tem uma área específica, a gente tem é, profissionais específicos para isso também. é, ó, já tem uma pessoa falando que precisa agendar uma consulta urgente. E a pessoa que perguntou da relação com câncer, ela falou: penso pelas mutações, sistema imune, micotoxinas e alterações intestinais. Sim, existe um sistema complexo no nosso corpo, interligado. Nós estamos completamente interligados. Não existe pensar de forma fragmentada. Então, às vezes, um paciente que chega se queixando de uma coisa, eu preciso entender e ficar buscando entender que às vezes a causa ela é outra. E se eu não tratar a base, eu não consigo resolver. Então, assim, é extremamente complexo. A gente tem falha de sistema imunológico nisso tudo. Por que esse sistema imunológico está falhando? Então, a gente começa a investigar e vai
é a investigação clínica mesmo, de entender, de ver o que está acontecendo. Existe questão genética? Pode. Às vezes um pouquinho, alguma coisa é genético, mas assim, genética é muito pouco. A genética ela vai influenciar muito pouco numa alteração. Geralmente dá para a gente identificar de onde vem isso tudo. E daí uma outra pergunta que fizeram dos fatores externos, além da alimentação, é o que pode influenciar para acelerar e favorecer o surgimento da síndrome fúngica? Estresse, sono ruim, contato com poluição, uso de cosméticos que contenham algumas substâncias. Nossa, até os cosméticos. Sim, a gente sabe que quando fala de pode ser cosmético, falando de creme dental, de desodorante, são vários os itens externos, poluição, tabaco, álcool, que de certa forma é alimento, né? Álcool vai alterar bastante. É que a gente esquece que a pele é o órgão, né? E tu vai absorver daí quando. Né? Exatamente, a pele é um órgão e tem todos esses fatores que podem contribuir. E aí eu tô olhando aqui porque eu tinha anotado, tinha registrado alguns, que eu sempre esqueço que é tanta coisa. Ah, uso de medicamentos, tá? Uso exacerbado de alguns tipos de medicamentos, inclusive medicamentos que são usados muito para gastrite, pode favorecer a proliferação porque vai mexer com o pH do ácido clorídrico e aí não vai ter o sistema de defesa. Quando a gente tem alergias e intolerâncias alimentares e insiste em comer aquele alimento por conta da deficiência enzimática também. Alguns medicamentos, eles reduzem a produção de enzimas digestivas, então, através da deficiência da enzima, é que eu posso ter essa síndrome fúngica. Deixa eu ver se teve mais algum aqui. Então, ó, medicamentos anti-inflamatórios, não esteroides, corticoides, antibióticos, anticoncepcionais, laxantes, antiácidos, inibidores da bomba de prótons, alguns quimioterápicos também, né? E os próprios medicamentos antifúngicos, se não houver um outro tratamento junto, pode causar isso. Infecções, alterações imunológicas, e é o que a gente falou, né, da questão de carências de nutrientes, estresse, a presença de xenobióticos. Então, aquele cafezinho que as pessoas tomam no copinho de plástico pode favorecer a uma desbiose, porque esse plástico que ela está ingerindo, porque sim, você está tomando plástico também, pode favorecer a desbiose. Nossa, é muita coisa, né? E você gostaria de falar mais alguma coisa para fechar o tempo? Vou abrir aqui os comentários agora, que daí também dá para o pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, consegue perguntar. Eu acho que assim, é importante a gente entender que o trabalho ele é multiprofissional. Esse trabalho ele vai depender da presença de um psicólogo junto, se necessário de um psiquiatra, porque ele não é um tratamento fácil. Ele é um tratamento que muitas vezes ele pode demorar em torno de 6 meses. Então, para você se manter num tratamento esse tempo todo, às vezes a gente precisa de um suporte, sim. E aí entra, por inúmeras razões, os psicólogos, dependendo do nível de ansiedade dessa pessoa, de irritabilidade, dificulta a adesão ao tratamento e psiquiatra pode contribuir. Então, a gente tem uma série de profissionais, ele é um tratamento que, infelizmente, ele é demorado, né? Fungos, e eles demoram muito, são os itens mais difíceis de se tratar. E você sabe, Sara, que o meu interesse pela síndrome fúngica, quem abriu o meu interesse foi a minha dermatologista, que um dia numa conversa com ela, ela falou assim, você leva seu alicate na manicure? Você leva suas coisas? Eu falei, levo. Ela falou, eu levo meu esmalte, eu levo tudo, porque uma das coisas mais difíceis de tratar aqui no consultório é fungo em unha. Ela falou, nossa, como é difícil de tratar fungo. E aí eu comecei a pensar sobre isso e comecei a me interessar pelo assunto. E eu acho que assim como boa parte das mulheres, já sofri de candidíase também. E aí
ah, vamos lá, vamos mudar, o que que tem que mudar, o que tem que rever. E eu lembro que a minha médica falava assim, Andri, eu não entendo porque você tem uma boa alimentação, você não come doce todos os dias, como doce, mas não tanto. Você tem um estilo de vida saudável, como que você tem? Como que eu dou medicamento, passa um tempo e volta? Eu tive quadro hormonal que também favoreceu a isso, né? Então, mudando o tipo de medicamento, isso amenizou. Um dos medicamentos que a gente falou são os anticoncepcionais, que favorecem isso. No caso, na época, eu usava um tipo de DIU com hormônio. E a gente foi, e aí eu comecei a entender e buscar tudo, e buscar a questão de tratamentos. Hoje em dia a gente já tem cursos específicos na área, né? E eu fiz curso de síndrome fúngica para entender um pouco mais sobre isso. E assim, é uma queixa muito recorrente dentro do consultório. E se você não tiver adesão, se você não fizer todo um protocolo, passar por etapas, e não é uma dieta que ela é fácil desde o começo, porque se eu pegar uma pessoa que tem uma alimentação muito errada, até eu conseguir colocá-la numa dieta ideal e toda uma suplementação, isso é demorado, eu não consigo simplesmente mudar de uma hora para outra tudo. Então a gente tem que ir num passo a passo para chegar no ideal e esse ideal se manter por um bom tempo, para que assim eu tenha um resultado eficiente no tratamento, porque é realmente difícil de fazer o tratamento. Daí você falou do tratamento demorado, mas também para a pessoa começar a apresentar os sintomas e procurar um profissional para buscar ajuda, ela ficou com isso no organismo também bastante tempo, né? Para até ter os sintomas. Não foi no primeiro contato, logo que começou, que isso aconteceu. Assim como a gente tem a obesidade, que a pessoa ficou 10 anos engordando. Né? O tratamento ele é relativamente lento, as pessoas às vezes têm essa expectativa de que de uma hora para outra vai melhorar. Há casos em que um mês a pessoa já está super bem, dependendo do sinal, do sintoma. Eu tenho pacientes que assim, um mês já melhoraram drasticamente, mudaram tudo, um mês e se manteve super bem, mas tem pacientes que demoram 6 meses. E assim, às vezes reduz a intensidade do sintoma, nos primeiros meses e vai cessando. E aí o tratamento não é pronto, agora estou bem, vou parar. Ele tem que se manter para fazer a manutenção, porque não é porque você não tem mais sinal e sintoma que já tá tudo bem. Porque pode voltar, né? Volta. É. Hoje eu São estava lendo, hoje eu estava lendo um livro que ele fala que mudança é crescimento. E acho que encaixa aqui também, porque mudança no estilo de vida, na alimentação, para você, né, ir para um estilo de vida mais saudável, você vai crescer essa saúde, não tem nem como contar isso, né? gente, é investir na própria vida. É, É o nosso bem é, mais valioso, é a nossa vida. Então, assim, eu não vou falar que é só alimentação, porque não é só alimentação. A nossa vida ela vai muito além disso. é um Então a gente tem equilíbrio. vários fatores que vão influenciar e são várias coisas que a gente precisa cuidar. É cuidar da nossa vida de uma forma ampla. Então, às vezes, eu coloco para o paciente realizar uma refeição livre em boa companhia. A gente começa a ver que é uma questão de bom senso, é uma questão de qualidade de vida. Sim, e que vai fazer diferença não só na síndrome fúngica, mas na vida inteira dele, na saúde, né, para o resto da vida. E assim, nós somos responsáveis pela saúde dos nossos netos, né? O impacto do que eu faço, ele não vai repercutir só na minha saúde, ele vai repercutir em várias gerações. Então a gente já É, tem esses dados de que somos resultados de 3 gerações. Então, se a ó, gente quer um futuro melhor, ó a responsabilidade que a gente tem, né? exata, dá medo. É. Então, a live está quase no fim, né? Porque senão daqui a pouquinho ela corta. Eu queria te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom estar aqui essa hora aprendendo muito com você sobre a síndrome fúngica.
Foi muito esclarecedor. Espero, já fica super convidada para uma próxima live, um novo tema. Adorei. E, ai, peraí que surgiu uma pergunta aqui. Ah, uma pessoa colocou que a par disso podemos dizer que não somos o que comemos, somos o que absorvemos. E muito mais. O que absorvemos, o que metabolizamos, o que falamos, o que pensamos. É, Somos seres complexos. sim. E para incentivar também todo mundo que esteve nesse tempo conosco aqui na live, os alimentos relacionados com o que você falou, dos suplementação, dos alimentos, daí amanhã na loja terão 10% de desconto para incentivar esse primeiro passo para as pessoas também. E lembrar que quanto é importante, né, da pessoa buscar um profissional da saúde, da sua individualidade, de ver certinho o que ela está precisando, né, Adriele? É porque a gente consegue fazer um tratamento muito específico. A gente consegue individualizar. Porque às vezes a pessoa fica tanto tempo patinando, gastando com suplementos, tentando vários tipos de tratamento de uma forma muito ampla. Quando a gente consegue individualizar, as chances do tratamento ser eficiente são maiores. Então, sim, buscar um tratamento específico, buscar produtos de boa qualidade são fundamentais de saber que existe diferença na matéria-prima na qualidade. Então, assim, são pontos importantes. Questão de saúde, às vezes a gente pode abrir mão de uma coisa para gastar um pouquinho mais em outra que vai valer a pena. É, isso faz total diferença, né? Porque às vezes a pessoa compra uma marca mais barata, que não tem a qualidade, e daí não tem o resultado que espera e acha que não faz efeito também o tratamento, né? Exato. Ó, uma pessoa colocou aqui para você um comentário. Obrigada, doutora Andriele, foi show. Obrigada, foi um prazer. Eu tinha falar, foi um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que é um pouco assustador, né? Para algumas pessoas falar assim, nossa, eu tô cheia de fungos. Calma, gente, nós temos. O problema é quando você tá com muito, muito, muito. O equilíbrio, tudo bem. Exato. Então, mais uma vez, muito obrigada de novo. Obrigada a todos que participaram e até a próxima. Obrigada, Sara. Obrigada a todos que participaram, o pessoal que mandou as perguntas, que interagiu, porque se a gente ficar aqui falando sem perguntas, às vezes sem graça, né? É, Vamos marcar uma próxima live, sim, ó. O pessoal que assistiu quiser sugerir um tema em cima disso, vamos conversar mais. combinado. Um Um restinho de beijo. dia para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.